Vamos lá? Vamos avançar para a questão de número 34. Questão de número 34 na sua tela. Vamos lá. Segundo o STJ, o agente que, durante a prática do crime de roubo a posto de gasolina, acaba por matar o proprietário do estabelecimento e um cliente que lá se encontrava, fugindo em seguida com o dinheiro do caixa e o carro do cliente, responde por um só crime de latrocínio, crime complexo, em que a pluralidade de vítimas serve apenas para a fixação da pena. Questão errada aqui porque nós temos aqui pluralidade de mortes e também de patrimônios, né? Quando a gente trata do latrocínio, o latrocínio é um roubo qualificado pela morte. É importante a gente ter a noção de que o latrocínio é um crime contra o patrimônio e não um crime contra a vida. Competência para processo de julgamento é do juiz singular e não do tribunal do júri. Eu chamo a sua atenção que o artigo 157, parágrafo 3º, menciona: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Eu chamo a sua atenção porque aqui eu tenho um roubo qualificado pela lesão grave. E aqui a lesão grave, ela abarca a lesão gravíssima também. Deu para entender? Essa lesão corporal, quando ele fala assim, lesão corporal grave, é em sentido lato, abarcando também a lesão corporal gravíssima, grave e gravíssima. Eu chamo a sua atenção porque isso aqui pode cair na sua prova. Por quê, professor? Antes mesmo, né? Ainda não estou tratando do latrocínio, né? Que é a questão que a gente... o contexto fático da nossa questão aborda um contexto de latrocínio. Aqui eu estou tratando da lesão corporal, do roubo qualificado pela lesão corporal grave. E aqui eu estou mencionando que a lesão corporal grave, nesse contexto aqui, abarca gravíssima também. Eu chamo a sua atenção para a escala penal. Por quê? Porque antes a pena era de 7 a 15 anos de reclusão e multa. Seu código que está aí desatualizado, se você olhar lá, você vai verificar uma escala penal de 7 a 15 anos de reclusão e multa. Tranquilo? Tá? Agora, a escala penal sofreu alteração. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Tranquilo? Lei 13.654/2018. Beleza? Tá, então vamos lá. Se da violência resulta a lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E agora sim, se resulta a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Aqui nós temos o latrocínio. Tranquilo? Tá. Então, a lesão grave, como eu tinha mencionado, é empregada em sentido lato, em sentido amplo. Abarca tanto a grave como a gravíssima. E essa lesão grave, como também a morte, quando eu trato de latrocínio, pode ocorrer a título de dolo ou culpa. O roubo qualificado pela lesão grave, se liga! Agora é considerado crime hediondo, pacote anticrime. E o latrocínio trata-se de um crime qualificado pelo resultado, e não necessariamente um crime pré-terdoloso. Por isso que o resultado morte pode ocorrer a título de dolo ou a título de culpa. Não se trata aí de um crime pré-terdoloso. Tranquilo? Tá. É importante ainda, antes mesmo de adentrar na pedra de toque, que fala lá da pluralidade de mortes, né? E pluralidade de patrimônios, antes mesmo de adentrar na pedra de toque, a gente tem que analisar alguns pontos aqui. A lesão leve produzida em decorrência do roubo não configura a qualificadora, pois funciona como meio de execução do roubo. Entenderam ou não? Então, a lesão leve ela não qualifica o roubo. E outro ponto importante, segundo a doutrina, se ocorrer lesão grave, ainda que não ocorra a subtração, a consumação do delito de roubo qualificado pela lesão grave. Aqui, segundo a doutrina, você vai aplicar a mesma sistemática lá da súmula 610 do STF. Beleza? Outro ponto importante, não se aplicam as majorantes ao latrocínio. Aqui comigo. Professor, não entendi. Eu sabia que você ia jogar essa nozuca didática. Então, veja que
se o agente, em contexto de latrocínio, emprega uma arma de fogo, ele não vai responder por latrocínio com a majorante do emprego de arma de fogo do roubo. Deu para entender? As majorantes não se aplicam ao latrocínio. Vai responder apenas pelo latrocínio. Praticou latrocínio em concurso de pessoas. Latrocínio. Roubo qualificado. Não vai responder por roubo qualificado, mas a incidência da majorante em concurso de pessoas. Deu para entender? Vem na tela. Vem na tela. Beleza? Então fica ligado aí. Não se aplicam as majorantes ao latrocínio. No latrocínio a morte deve decorrer da violência. Aqui comigo. Aqui comigo. Se o Tício apontou a arma para a Mévia e a Mévia morreu daquele susto, num contexto de subtração, eu não tenho latrocínio. Deu para entender? Eu posso ter aí tentativa de roubo mais um homicídio. Deu para entender? Que pode ser um homicídio culposo ou doloso. Vai depender do contexto fático. Deu para entender? Aí você vai ter um concurso material de crimes. Deu para entender? Não há que se falar em latrocínio, porque a morte tem que decorrer da violência. E aqui, como ele apontou arma de fogo, só tem a grave ameaça. Isso é importante, fica esperto. Vem comigo na tela. Professor, mas por que você falou isso? Aqui, ó. Se da violência. Veja que aqui não entrou grave ameaça. Entendeu? Então, se a gente aponta a arma para a vítima acaba morrendo naquele contexto ali, porque está sendo constrangida, ainda que o agente tenha a intenção de subtrair a coisa, e aí ocorre o resultado morte, eu não tenho latrocínio, porque aquela morte decorre da grave ameaça e não da violência, beleza? E outro ponto importante, já tinha falado, né, que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, portanto, competência do processo de julgamento é do juiz singular e não do tribunal do júri. Tá, aí a gente agora entra na pedra de toque. É a pluralidade de mortes versus pluralidade de patrimônios. Bem, tanto o STJ como o STF entendem que se eu tenho aqui comigo, 2 mortes e 2 patrimônios que foram subtraídos, ou que o agente tentava subtrair, mas eu tenho mortes consumadas, o agente vai responder por 2 crimes de latrocínio e não crime único, tá? Pluralidade de mortes e pluralidade de patrimônio. A discussão é quando eu tenho pluralidade de morte e patrimônio único. Aí você tem discussão. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Aqui na nossa questão, tanto para o STJ como para o STF, a questão estaria errada. Por quê? Porque aqui o agente teria que responder por 2 crimes de latrocínio. Por quê? Porque tanto o cliente, né? Ó, segundo o STJ, o agente que durante a prática do crime de roubo, após o gasolina, acaba por matar o proprietário, ó. Uma vítima, 2 vítimas foram mortas. É isso? Que lá se encontrar fugindo em seguida com o dinheiro do caixa, patrimônio do proprietário, e o carro do cliente, patrimônio do cliente. Tenho 2 mortes e 2 patrimônios subtraídos. Eu tenho 2 crimes de latrocínio. A discussão é quando eu tenho pluralidade de mortes e patrimônio único. Aqui eu tenho discussão. Porque para o STJ, ainda que eu tenha a subtração de um só patrimônio, mas se eu tenho 2 mortes, o agente deve responder por concurso formal impróprio de crimes. Aqui, a aplicação da sistemática do cúmulo material, soma-se as penas. E o STF? O STF tem outro posicionamento. O STF tem outro posicionamento. Para o STF, quando você fala de diversas mortes, né? E aí você teria a pluralidade de mortes e patrimônio único. Para o STF, aqui o agente deve responder por um crime só de latrocínio. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Tício abordou o Mévio e a Paula. Tício subtraiu o objeto só da Paula, mas ele matou o Mévio e a Paula. Vai responder apenas por um crime de latrocínio, porque um patrimônio só foi subtraído. Deu para entender? A outra morte vai entrar na dosimetria da pena. Esse é o posicionamento do STF. E o STF menciona que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Entenderam ou não? Então, se eu tenho 5, 6 mortes e um patrimônio só foi subtraído, um só crime de latrocínio. E a quantidade de mortes deverá ser considerada na dosimetria da pena.
E para o STJ? A STJ pensa assim, não. O STJ, quantas mortes? Então, vai responder em concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito. Cúmulo material, soma-se as penas. Deu para entender? Vem na tela. Vem na tela, então. Então, veja, o latrocínio é infração penal complexa, STF, cuja unidade não se altera em razão de tratar-se de mais de uma vítima fatal. Há um único latrocínio, embora constatada 2 mortes. A pluralidade de vítimas mostra-se insuficiente a configurar o concurso de crimes, uma vez que o delito fim arquitetado foi o de roubo. Deu para entender? Então a quantidade de mortes é considerada na dosimetria da pena. Essa é a pegada do STF, né? Quando trata aí da pluralidade de mortes e patrimônio único. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Jogo duro total. Ainda julgados aqui do STF, interessante que o STF entende que aquele que se associa à comparsa para a prática do roubo, sobrevindo à morte da vítima, né, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal, ou que sua participação se revele de menor importância. Aqui comigo, então se o Tício está agindo juntamente com o MEV, e eles estão... a intenção é praticar um roubo, mas ele sabe que o MEV tem uma arma de fogo. Ainda que ele não tenha praticado o verbo do tipo, não tenha aí realizado o disparo, ele vai responder no latrocínio, juntamente com seu comparsa. Deu para entender? Vem na tela comigo. Vem na tela comigo, porque outro jogado interessante, né? Por isso que eu trouxe esse jogado aqui, porque eu achei muito interessante, é essa questão da dívida da corrida de táxi, que não pode ser considerada coisa alheia móvel para fim de configuração de tipicidade de delitos patrimoniais. Olha só como foi esse julgado aqui. O agente se negou a efetuar o pagamento da corrida de táxi e desferiu um golpe de faca no motorista, sem tentar subtrair o objeto, de modo a excluir o ânimos furandes. Ou seja, ele não tinha o ânimo de subtrair a coisa. Apenas ele se negou a pagar a dívida do táxi e golpeou o motorista. Não se pode equiparar a dívida de transporte com coisa alheia, móvel, prevista no artigo 157 do Código Penal, sob pena de violação dos princípios da tipicidade e da legalidade restrita, que regem a aplicação da lei penal. O agente não praticou o roubo com resultado morte, ou seja, não há que se falar em latrocínio. Isso porque não houve no contexto delitivo nenhuma subtração ou tentativa de subtração de coisa alheia móvel, o que afasta a conduta de roubo qualificado pelo resultado, composto pelo verbo subtrair e pelo complemento da coisa alheia móvel. STJ com essa pegada. O STJ entende que aqui não se poderia falar em latrocínio, poderia até se falar em homicídio, né? Nesse contexto aí. Mas não latrocínio. Tranquilo? Beleza. Tá. Aí aqui, professor, mas você é destruidor, hein? Filhão. Agressivo. Latrocínio. Olha o quadro do latrocínio. Subtração consumada, morte consumada, latrocínio consumado. Subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Agora é importante, subtração tentada é morte consumada, latrocínio consumado, inteligência da súmula 610 do STF. Agora, se eu tenho a subtração consumada e a morte tentada, eu tenho o latrocínio tentado. Então veja, ainda que eu tenha essa súmula do STF, que menciona que se a subtração... se eu tenho um contexto de subtração tentada, mas é uma morte consumada, eu tenho um latrocínio consumado, é possível a visualização do latrocínio tentado. Quando? Quando eu tenho a subtração tentada e a morte tentada, latrocínio tentado. Como também eu vou ter latrocínio tentado quando eu tenho a subtração consumada e a morte tentada, latrocínio tentado. Você vai verificar aqui que o referencial é a vida, ainda que seja um crime contra o patrimônio. Deu para entender? Vamos seguir, né? Vamos seguir então. Vamos para a questão de número 34. Bacana, né? Bacana aqui. Joguei duro? Joguei pesado. Essa do latrocínio aqui não, filhão. A meus alunos não, porque aqui a gente faz um fechamento da questão. Aqui não é só certo e errado, não. É certo, errado e mergulha na questão. Abordagem teórica, jurisprudência. Aqui o jogo é pesado, nunca foi propaganda, eu sempre falei isso, né? A resposta aí, vamos seguir. Ribamar, colecionador de carros antigos, percebendo a falta
em lojas especializadas de uma determinada autopeça para reposição, encomenda servilho, né, a referida peça, consciente de que este, motivado pela encomenda, roubará um carro para cumprir o avançado, o que efetivamente ocorre. Então ele está querendo uma peça, e encomendou essa peça a uma determinada pessoa e sabe que essa pessoa vai furtar essa peça. Entendi. Assim, Ribamar ingressa na posse da peça desejada. Considerando o caso concreto, Ribamar deverá responder pelo delito de receptação errado. Errado por quê? Porque ele é partícipe... ele roubou, como é a questão menciona? Assim, vamos lá. Motivado pela encomenda, roubará um carro para cumprir a mensagem. O que efetivamente ocorre ele é partícipe no roubo, né? Ele é partícipe no roubo, né? Figuras de Ribamar. Figura de Ribamar é partícipe no roubo. Beleza? Aqui você tem a participação. E aqui, né, nós temos aqui uma modalidade de instigação, né? Instigação. Beleza. Vamos lá então. Quando eu falo de receptação, é importante o artigo 180. Primeiro você tem que entender que a receptação aqui comigo, é um delito denominado acessório. Delito acessório. Vem comigo na tela. A receptação é um delito acessório, né? Depende do crime principal. É adquirir coisa que sabe ser produto de crime. Não é isso? Então, mantém uma conexão. Não é isso? É um crime acessório. Que pode aparecer na sua prova assim, ó. Delito parasitário. Ou crime de fusão. Deu para entender? Vem na tela. Vem na tela, então, 180, menciona adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Aqui eu tenho a receptação própria, ok? E aí continua a redação. Ou influir para que terceiro de boa fé, adquira, receba ou oculte. Aqui eu tenho a denominada receptação imprópria. Deu para entender? Nessa receptação imprópria, aqui comigo, o agente na receptação imprópria, vem comigo na tela. Na receptação imprópria, o agente, ele influencia terceiro de boa fé. O Tício chega para o Mévio e fala o seguinte: Mévio, você não quer comprar um carro? Sim, eu quero comprar um carro. Olha, o Túlio está vendendo um carro. O Túlio está vendendo um carro. Aí ele vai lá e compra. Só que o Mévio não sabe que esse carro é produto de crime. Entendeu? O Tício, que influenciou o Mévio, vai responder por receptação. Receptação imprópria. Influenciou terceiro de boa fé. Agora eu te chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque o Tício sabe que o Mévio quer comprar um veículo. E o Tício fala o seguinte: ô Mévio, o Túlio está vendendo um veículo. O veículo é roubado. Aí o Mévio fala: opa, assim, esse veículo mesmo que eu quero comprar por um bom preço, vai lá e compra o veículo. O Tício é partícipe na receptação do Mévio. Deu para entender? Aí você tem concurso de pessoas, ele é partícipe na receptação do Mévio. Beleza? Então fica esperto, por quê? Porque o Mévio agora ele é terceiro de má fé e não de boa fé, não há que se falar. Aí, o Tício não vai responder por receptação imprópria, não. Ele vai responder por receptação própria, mas como partícipe. E o Mévio, autor da receptação própria. Beleza? Tranquilo? Vem comigo na tela, né? Vem comigo na tela. Tá. É importante a gente saber que produto de contravenção penal não configura. Tem que ser produto de crime. Outro ponto importante, aqui no caput da receptação, não se admite aqui o dolo eventual. O dolo aqui é dolo direto. Tranquilo? Aqui é dolo direto, não há que se falar em dolo eventual. E não pode ter ocorrido acordo prévio, né, entre o autor do crime antecedente e o receptador. Deu para entender? Aqui comigo. Eu não posso ter um acordo prévio e aí também, né, claro, um liame subjetivo entre o autor e o receptador, autor do crime principal. Porque se tem um acordo entre eles, o receptador, na verdade, não é receptador.
ele é partícipe. Ou se ele pratica o verbo do tipo, ele age em coautoria, junto com o autor, junto com o seu comparsa lá. Deu para entender? Então o receptador ele não pode ter participação no crime principal. Se há qualquer tipo de participação, uma participação relevante, ele não pode figurar como receptador. Deu para entender? Na nossa questão, nós temos um exemplo. Há uma instigação, não há encomenda. Então ele participa do roubo. Ele não pode figurar como receptador. Deu para entender? Vem na tela, vem na tela. Vem na tela porque, inclusive, é importante quando a gente trata de receptação, que o STJ tem uma decisão muito interessante. Aquisição de arma de fogo, produto de crime, para o STJ, a gente deve responder pelo crime de receptação e aquisição de arma de fogo. Aqui comigo. O STJ tem um posicionamento diferente da doutrina. Para a doutrina, aplica-se o princípio da especialidade. Professor Fernando Capês com essa pegada. Ou seja, o agente deve responder apenas pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Adquirir arma de fogo sem autorização legal. Deu para entender? Para o STJ, ainda que a arma de fogo, na primeira corrente, ainda que a arma de fogo seja produto de crime, apenas pela aquisição de arma de fogo. Para o STJ, bens jurídicos, a proteção de bens jurídicos distintos. Então deve responder pela receptação e pela aquisição de arma de fogo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo na tela aqui. Tá. É importante aí no 180 que as modalidades transportar, conduzir, ocultar é crime permanente. Então é possível a prisão em flagrante, enquanto o agente mantém, né, na sua posse o bem e sabe que aquele bem é produto de crime. Tá. Outro ponto que pode cair na sua prova é a receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber produto de crime. Aqui se pergunta se é possível a visualização de dolo eventual. E o STF entendeu que o 180, parágrafo 1º, é constitucional. E admite, sim, tanto o dolo eventual como o dolo direto. Deu para entender? E também eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque se equipara a atividade comercial para efeito da receptação qualificada, aqui do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício, aquele comércio que o agente acaba exercendo, né, em sua residência. Ok? Beleza? Esse ponto aqui é importante, né? E aí, por que o STF falou que é possível aqui tanto dolo direto como dolo eventual? Porque diferente do caput, que só admite dolo direto, porque aqui fala coisa que sabe, né? Coisa que sabe ser produto de crime. E aqui, ó, na receptação qualificada, aqui a redação é outra. Aqui não é coisa que sabe, é coisa que deve saber. Então é possível aí o dolo eventual. Ok? Beleza, vamos para a questão de número 35. Falando ainda de receptação. A receptação somente é punível se conhecido o autor do crime que originou a coisa receptada. Questão errada, né? Questão errada. Eu chamo a sua atenção, 180, parágrafo 3º. Primeiro ele trata da receptação culposa. Adquirir, receber, coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Aqui comigo. Na receptação... Então, olha só, se o agente tem dúvida, pelo Código Penal, se o agente tem dúvida se aquele objeto é produto de crime ou não, o agente acaba respondendo pela receptação culposa. Não há que se falar em dolo eventual. Deu para entender? Por quê? Porque o caput admite apenas o dolo direto. Tá? Agora, veja, não é aquele agente que está no exercício de uma atividade comercial. Porque se ele está num exercício de uma atividade comercial, a dúvida que pode gerar um dolo eventual, que ele acaba assumindo risco, possibilita ele responder pela receptação dolosa com dolo eventual e não a culposa. Tá? Então, quando você raciocina com o contexto do caput, do 180, se o agente tem dúvida, acaba caindo na receptação culposa. Lembrando sempre que a receptação culposa trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque aqui eu tenho a resposta da nossa questão. A receptação é punível
ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime que provê a coisa. Então, ainda que o autor seja desconhecido, a receptação é punida. A receptação é punível. Então, recapitulando, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa, a receptação é punível. E aqui um ponto muito interessante, aqui comigo. Quando se trata do conceito analítico ou operacional de crime, aqui no Brasil nós temos duas correntes. Uma primeira corrente que entende que crime é fato típico, antijurídico, culpável. Essa é uma corrente majoritária. E uma corrente minoritária que entende que crime é fato típico, antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Essa corrente minoritária, além de outros fundamentos, fundamenta sua posição aqui no artigo 180, no parágrafo que nós estamos analisando. Sabe por quê? Vem comigo na tela. Olha, o parágrafo 4 ele menciona: a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena. Está ligado à culpabilidade, o autor do crime. Ou seja, então, eu posso ter um crime sem a culpabilidade. Então, o crime é fato típico e antijurídico, e a culpabilidade é pressuposto da pena. Deu para entender? Então, entre outros fundamentos, eles mencionam aqui o 180, parágrafo 4º, para sustentar que o Código Penal reconhece a teoria, o conceito, operacional analítico de crime, o conceito bipartido. E aí eles citam o 180, parágrafo 4º, eles mencionam, olha, tá vendo aí? Veja, a culpabilidade, olha, aqui menciona autor de crime, isenção de pena está ligada à culpabilidade. Beleza? Tranquilo? Então tá, em relação à receptação, a resposta da nossa questão está aqui no parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que provê a coisa. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui na telona, porque, veja, eu ainda vou ter receptação se o agente acaba adquirindo um objeto, tendo conhecimento que aquele objeto é fruto de uma infração, de um ato infracional. Beleza? Então, cuidado, crime, mas ato infracional é análogo ao crime, beleza? Então é por isso que eu tenho ainda a possibilidade de materialização de receptação, ainda que eu não tenha um crime tecnicamente falando, mas eu tenho um ato infracional, que é análogo a um crime. Tranquilo? Beleza? Vem comigo aqui na tela. Vem comigo na tela. Tá. Importante antes mesmo de avançar é que na receptação culposa eu posso reconhecer a figura do perdão judicial. Cai direto. Receptação culposa, possibilidade de perdão judicial. Se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Receptação culposa aqui, possibilidade de perdão judicial. Tá? Agora, se a receptação é dolosa, eu posso aplicar o privilégio do furto. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa aí, aqui você vai ler receptada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou somente aplicar a pena de multa. Por quê? Porque o 180, parágrafo 5º, ele remete ao parágrafo 2º do 155, que trata lá do furto privilegiado. Então aqui, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa receptada, e aqui eu estou falando de receptação dolosa, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Beleza? Tá, outro ponto importante na receptação que você tem que estar ligado é aqui no parágrafo 6º, alteração. A inclusão aqui do Distrito Federal, que não constava, autarquia, fundação pública, empresa pública. Então, veja que interessante, uma receptação de um bem público do Distrito Federal, antes da Lei 2017, não tinha como se falar da aplicabilidade da pena em dobro. Agora sim, porque o Distrito Federal, como também da Caixa Econômica, a fundação pública,
ou fundação pública, empresa pública, beleza? Tranquilo? Aplica-se a pena em dobro, fica ligado aí. Aí a receptação de animal, que é aquele produto do abigeato, animal de produção, né? E aqui, aquela nossa fala se aplica em relação ao abigeato, eu tenho uma receptação qualificada também. Beleza? Tranquilo? E a possível receptação da receptação. O Tício adquiriu um veículo produto de crime e falou para o Mévio: Mévio, tem um veículo aí que eu comprei, esse veículo é produto de crime, você não quer comprar não? Aí o Mévio: não, eu quero sim. Aí o Mévio vai e compra esse veículo. Tá? Então a receptação da receptação. Lembrando sempre que a vítima continua sendo o legítimo proprietário do bem. Beleza? Tranquilo. Vamos então aqui para a questão de número 36. O emprego de arma não aumenta a pena do delito de extorsão. Questão errada, né? Questão errada, porque nós temos a previsão da majorante lá na extorsão, sim. Quando do emprego de arma, quando o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. Vamos analisar. Mas antes mesmo de analisar, eu vou mergulhar. Porque a extorsão está prevista aqui no artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Eu tenho aqui a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Eu chamo a sua atenção porque a extorsão é considerada um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. A simples, em determinado exemplo, né? Aí a simples exigência já materializa a consumação da extorsão, um contexto de violência ou grave ameaça. A extorsão simples do caput e a extorsão qualificada pela morte, eu chamo sua atenção. Aqui comigo. A extorsão simples do caput e a extorsão qualificada pela morte, a extorsão simples já não era considerado crime hediondo. E agora, a extorsão qualificada pela morte saiu do rol dos hediondos. A extorsão qualificada pela morte não figura mais como crime hediondo. Por seu turno, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima entrou lá no rol dos hediondos com o pacote anticrime. O pacote anticrime retirou a extorsão qualificada pela morte do rol dos hediondos, andou na contramão o legislador e incluiu a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que é o denominado sequestro relâmpago. Deu para entender? Vem comigo na tela. Então, coloquei aqui, né? A extorsão simples caput e a extorsão qualificada pela morte não são considerados crimes hediondos. Consumação vai ocorrer com a mera exigência. A gente já tinha observado isso aqui, independente da obtenção da vantagem devida. É possível, considerando que a extorsão é um crime formal, é possível tentativa? Claro que sim. Um exemplo que nós temos aí da extorsão virtual é o denominado falso sequestro aqui comigo. Então eu tenho o Tício ligou para a Mévia. Mévia, estou aqui com a sua mãe. Se você não me dá, não depositar determinado valor em dinheiro, irei matá-la. Fala isso. Beleza? Só que a mãe da Mévia está ao lado dela. A Mévia não se sentiu ameaçada, mas ele tentou. Eu teria uma tentativa de extorsão. Inclusive ela foi na delegacia. Ela não se sentiu ameaçada. Agora, se esse agente realiza, né, essa exigência e a mãe da Mévia não está ao lado dela e ela realmente se sente ameaçada, aí eu já tenho a consumação do delito. Independente se ela realiza o pagamento. Deu para entender? Aí ela já se sentiu ameaçada. Já consumou o delito. Entendeu? Vai depender se a vítima se sentiu intimidada ou não. É ali que você vai trabalhar a tentativa da extorsão. Deu para entender? Vem comigo na tela, ainda que seja um crime formal. Vem comigo na tela. Então é importante, né? E outro detalhe, antes mesmo de avançar, em relação à extorsão, porque a gente vai na pedra de toque aqui, é o roubo versus a extorsão. Aqui comigo. O Tício entrou em um ônibus e ele apontou a arma de fogo para a Mévia. A Mévia entregou o relógio. Que crime eu tenho aí? Que crime eu tenho? Professor, tem roubo.
Para uma determinada corrente, não. Para uma determinada corrente, aí eu tenho extorsão. Professor, mas por que extorsão? Ele não subtraiu? Roubo não é subtrair? É a coisa ali é móvel, não é isso? Não é isso? A subtração? Aí a vítima entregou, mediante violência ou grave ameaça. Entendeu? Foi forçada a entregar. Essa é a corrente que sustenta que, nesse contexto, se a vítima entrega o bem, é extorsão. Por isso que, de repente, você já verificou isso em questão de prova, e dando como extorsão, você, como assim? É que adotou a corrente minoritária. Essa foi a corrente, inclusive, sustentada lá pelo professor, saudoso professor Hungria. Majoritária. Majoritária eu tenho um roubo. Por quê? Porque a diferença entre o roubo e extorsão é a participação da vítima. Ora, o agente, tudo bem, a vítima entregou, mas ele poderia muito bem pegar da mão da vítima. Não era necessária a participação da vítima para ele se apoderar da coisa. Deu para entender? É roubo, é essa a corrente majoritária, só para você ter ciência que desse posicionamento minoritário. Vem na tela então. Então a corrente minoritária é de Hungria, né? Que a violência grave ameaça e entrega do bem pela vítima, eu teria a extorsão. Tá? E a majoritária é aquela que entende que não, a diferença entre o roubo e extorsão está aqui na colaboração da vítima. Né? A colaboração da vítima é indispensável. Beleza? E aí a colaboração, a participação da vítima, né? A colaboração é indispensável. Tá? E agora a gente entra na pedra de toque da questão. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aumenta essa pena de 1/3 até a metade. Eu chamo a sua atenção aqui. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, corrente majoritária. A lei ela não fala concurso de agentes, como fez no roubo. Então, aponta a doutrina que todos os envolvidos devem praticar atos executórios, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? A lei impõe coautoria e não se contentando com a participação. Professor, não entendi nada. Aqui comigo. Tício e o MEV decidem praticar extorsão em relação a determinada pessoa. Aí o Tício encontra com a pessoa e o Mévio fica um pouco distante, dando ali a proteção. E o Tício que vai lá constranger aquela pessoa mediante violência ou grave ameaça. Deu para entender? Vai praticar, vai exigir determinado valor em dinheiro. Deu para entender? Eles irão responder por extorsão? Sim, mas não há que se falar na causa de aumento. Por quê? Porque o crime foi cometido por uma pessoa, verbo do tipo, só por um. O outro figurou como partícipe. Deu para entender? E por que não há incidência dessa qualificadora? Vem comigo na tela. Dessa qualificadora. Por que não há incidência dessa causa de aumento de pena? Não há incidência dessa causa de aumento de pena, que a pena aumenta de 1/3 até a metade, porque aqui a lei menciona se o crime é cometido, ou seja, os dois têm que praticar o verbo do tipo. Entendeu? Não fala se o crime é em concurso de pessoas, como falou lá no roubo, no furto, em concurso de pessoas, aí sim poderia se falar em causa de aumento, porque eu teria a figura do partícipe aqui também abarcada. Deu para entender? Importante, né? E aqui, ó, e a pena aumenta se é um emprego de arma. Professor, e essa arma aí, arma de fogo e arma branca? A doutrina entende que aqui você tanto pode ter arma de fogo como arma branca, é a doutrina majoritária. Beleza? Tá, vamos para a questão de número 37. De acordo com o Código Penal, a conduta conhecida como sequestro relâmpago, em que os agentes abordam a vítima, restringem sua liberdade e com ela deslocam-se a caixas eletrônicos com o intuito de fazer saques em dinheiro, enquadra-se no crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Questão errada, né? Eu tenho aqui o crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, que é o denominado sequestro relâmpago. Se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplica-se a pena prevista lá no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Eu chamo a sua atenção, por quê? Porque agora o denominado sequestro relâmpago entrou lá no rol dos crimes hediondos. Deu para entender?
Aqui tá, só fazer uma correção aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tá. Isso, tá? Paga aí porque extorsão qualificada pela morte saiu lá do rol dos hediondos. Portanto, agora a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima figura como crime hediondo, beleza? Paga aí no seu bizu aí, porque a extorsão qualificada pela morte saiu lá do rol dos hediondos. Tá, importante essa diferença. Qual a diferença entre o roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, que na ocasião que o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade? Qual a diferença entre o roubo com restrição de liberdade da vítima, que inclusive entrou lá no rol dos hediondos também, a pena aumentada de 1/3 até metade? Qual a diferença do roubo com restrição de liberdade da vítima para a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima? É a pergunta que se faz aqui comigo. Na extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, é aquela diferença. A colaboração da vítima é necessária. Ou seja, eu tenho que cercear a liberdade dessa vítima, levar essa vítima, levá-la até um caixa eletrônico, porque eu dependo da senha, ela sabe a senha. E é por esse motivo que eu estou cerceando a liberdade dessa vítima. Ela sabe a senha. Deu para entender? Extorsão qualificada, cerceamento da liberdade da vítima. No roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, é diferente. Vem comigo aqui na tela, né? É diferente. Por quê? Porque no roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, essa restrição de liberdade aqui é uma restrição momentânea. É uma restrição momentânea e outra coisa. Né? Aqui comigo. O agente não depende da vítima para subtrair a coisa. Ele utiliza a vítima para fugir da atenção de policiais, para fugir da atenção de pessoas que caminham na rua. Entenderam? Vai dirigindo um carro aí. Vai, não mexe não, vai lá. E ela vai dirigindo. Aí chega mais à frente, daqui uns 10 quilômetros, ele libera a vítima. Deu para entender? Aí você vai ter roubo com restrição de liberdade da vítima. A subtração do bem, a colaboração da vítima não era necessária. Ele segurou a vítima ali para sair ali daquele movimentação da movimentação daquela localidade, né? Poderia chamar a atenção dos policiais. Deu para entender? Agora chama a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque se o agente restringiu a liberdade da vítima e está com a vítima, ó, um tempão, um tempo considerável, ele pode responder pelo roubo e sequestro em concurso material de crimes. Beleza? Então tem que se analisar aí. Tá com a vítima 2 dias. Não vai ser roubo com restrição de liberdade da vítima aí. Beleza? Vem comigo na tela, né? Isso. Bacana então. A gente avança. Tá, e aqui uma informação importante, né? Que é possível o agente seja condenado por extorsão, com restrição de liberdade da vítima, e na terceira fase da dosimetria, o juiz aumente a pena de 1/3 à metade, se o crime foi cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo. O emprego de arma. Julgado aqui de 2016. Professor, não entendi nada. Joga na Zuc Didática. Tá, vou jogar na Zuc Didática, vou jogar aqui. Aqui não, vem aqui comigo. Vamos lá na Zuc Didática. Porque quando você joga eu entendo. Eu não entendi esse julgado aí. Esse julgado está dizendo o seguinte. Vamos supor que o Tício tenha restringido a liberdade da Mévia e levado a Mévia até um caixa eletrônico. Isso, até um caixa eletrônico. E ele empregou arma para isso, uma arma de fogo. Ele vai responder pela extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Tranquilo? E ainda vai responder essa restrição de liberdade da vítima com a incidência da causa de aumento. Professor, não entendi de novo. Vem para a tela agora. Já te dei o exemplo, não já? Já. Aí eu falei que aqui ele empregou uma arma. Arma de fogo. Tá. Ele aqui já vai responder, o Tício já vai responder aqui pela extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima.
Correto? Não, correto, professor. Então, aqui, ó, foi numa questão anterior? Aqui, ó. Lá no 158, parágrafo 1º, não menciona se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade? Sim, essa causa de aumento aqui, ó, ela vai se aplicar aqui. Vai se aplicar aqui, ó. O agente vai responder por extorsão qualificada, pela extinção de liberdade da vítima, com a incidência daquela causa de aumento. Ela vai ser aplicada aqui. Além disso, a pena será aumentada. E o STJ entende que é possível. Então, ó, é possível o agente seja condenado por extorsão, por restrição de liberdade da vítima, parágrafo 3º, e na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aumente a pena de 1/3 a metade se o crime foi cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Beleza? Ou com emprego de arma com 2 ou mais pessoas. Ou seja, aquela majorante lá do parágrafo 1º se aplica ao parágrafo 3º. Beleza? Essa é a pegada do STJ. Informações importantes ainda acerca da extorsão. O crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem devida, a gente já tinha falado. O crime de extorsão, a ameaça que se refere ao caput do artigo 158, exercida com o fim de obter indevida vantagem econômica, pode ter conteúdo grave, de grave dano ao patrimônio. Eu falei isso, né? O agente que ameaça atear fogo em um veículo, primeiro ele subtraiu o veículo, mediante violência ou grave ameaça, roubo. E depois ele ligou para a vítima e falou, olha, eu vou atear fogo nesse veículo. Então vai responder por roubo e por extorsão em concurso material de crimes. E também eu posso ter extorsão praticada mediante ameaça feita pelo agente de causar mal espiritual. É uma decisão muito interessante aí do STJ. Aqui comigo então, a Tícia, ela pode responder por extorsão se ela falar para a Mévia, se você não depositar tal valor em dinheiro na minha conta, eu irei fazer um trabalho aqui. E a Tícia, ela é determinada religião, né? Enfim, isso não tem nada a ver, né? As pessoas têm essa visão de que não tem nada a ver. Eu acho que as religiões são para o bem, né? Mas enfim, aí a Tícia fala lá que vai fazer um trabalho para matar a Mévia. A Mévia se sente amedrontada e acaba depositando. Essa ameaça de mal espiritual configura grave ameaça, considerando a cultura brasileira, né? As pessoas realmente se sentem amedrontadas e esse contexto pode sim forçar a vítima a praticar determinadas ações contra a sua vontade, porque ela se sente aí coagida. Tranquilo? Bacana? É isso, né? Tá, vem aqui na tela, né? A gente avança então, vamos para a questão de número 38. Vamos fechar a questão de número 38. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, é correto afirmar que a pena é aumentada quando o sequestro supera, no mínimo, 48 horas. Questão errada, né? No mínimo 48 horas, não, 24 horas já é possível. Agora nós falamos da extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar a pessoa, não é animal não. Lembram que eu falei com vocês? Se há um sequestro de animal e a exigência de vantagem econômica, eu tenho extorsão, beleza? Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Eu chamo a sua atenção porque a consumação na extorsão mediante sequestro, ela vai ocorrer com cerceamento de liberdade da vítima, aqui comigo. Então, Tício e Mévio abordaram a vítima. Beleza? Tranquilo. Eles estão agora deslocando para o cativeiro. Mas não chegaram ao cativeiro, foram abordados pela polícia. E eles queriam chegar ao cativeiro para ligar para a família da vítima, né, objetivando promover aquela exigência da vantagem indevida. Deu para entender? Tá. Mas foram abordados policiais militares. Não chegaram a casa onde eles iriam esconder a vítima e logo em seguida ligar para a família da vítima. Não fizeram isso. Mas a intenção era essa. Foram abordar policiais militares. Eu tenho extorsão mediante sequestro consumado ou tentado. Extorsão mediante sequestro consumada. Diferente da extorsão, que a consumação vai ocorrer com a simples exigência, quando se trata de extorsão mediante sequestro, a consumação ocorre com cerceamento de liberdade da vítima. Deu para entender? Tanto a extorsão mediante sequestro como a extorsão são crimes formais, mas a consumação ela ocorre em momentos diversos.
Tranquilo? Em momento diverso. Beleza? Tranquilo? Vem comigo na tela. Então fica ligado aí. E quando eu falo de extorsão mediante sequestro, é importante que tanto a forma simples como na forma qualificada é considerado crime hediondo. Tá? E é possível o crime de extorsão mediante sequestro e crime de abuso de autoridade. Professor, é possível concurso formal, né? Entre crime de extorsão mediante sequestro e crime de abuso de autoridade. Aquele policial que sequestra um determinado bandido e liga para a quadrilha daquele bandido e fala o seguinte: só irei libertar esse bandido mediante o pagamento de determinado valor. Vai responder por extorsão mediante sequestro e, além disso, pelo crime de abuso de autoridade. Tranquilo? E possível tentativa também. Professor, mas me dá um exemplo dessa tentativa de extorsão mediante sequestro? Tem como? Que lá na extorsão você deu exemplo. Te dou um exemplo. Extorsão mediante sequestro. Porque a consumação vai ocorrer com o cerceamento de liberdade da vítima. Qual seria o exemplo? Tício Mévio, no momento que eles estão sequestrando o Túlio, estão ali tentando imobilizar o Túlio, a polícia chega naquele momento ali, entendeu não? Então tem extorsão mediante sequestro na forma tentada. Aí você tem que provar que a intenção deles era levar a vítima para um cativeiro ou para qualquer local e exigir da família valor em dinheiro. Deu para entender? Vem comigo na tela. E esse tempo que a vítima fica presa? O professor Rogério Sanches entende que é qualquer tempo. Mas o professor Masson já tem uma pegada diferente, entendendo que é um tempo juridicamente relevante. Fica ligado que a extorsão mediante sequestro é um crime permanente, né? A possibilidade da prisão em flagrante. E aqui a gente chega à pedra de toque da nossa questão, né? Claro, a gente primeiro faz aquela, né, dá aquela aprofundada e tal, e aqui vem para a pedra de toque. É concurso para delegado, né? Fala rápida, tu tem que estar ligado. Veja que eu tenho aqui a extorsão mediante sequestro qualificada se o sequestro dura mais de 24 horas. A questão fala lá no mínimo 48 horas, não. Se dura mais de 24 horas. Você vai verificar que, via de regra, esse crime de extorsão mediante sequestro dificilmente vai ser um crime na forma simples. Por quê? Porque geralmente essa extorsão mediante sequestro, geralmente o cara segura a vítima ali por mais de 24 horas, né? Isso que a gente verifica aí. Beleza? Mas não há necessidade de cercear a vítima, a liberdade da vítima por mais de 24 horas para o agente responder na forma simples. Há possibilidade da forma simples? Sim. Mas você vai verificar que geralmente acaba sendo qualificado esse delito, extorsão mediante sequestro, porque geralmente o sequestrador ele fica com a vítima, né, por mais de 24 horas. A outra situação que qualifica o crime também, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos. Aqui eu chamo a sua atenção. Tá? Aqui, ó, se o sequestro dura mais de 24 horas, para a incidência dessa qualificadora aqui, eu tenho que ter esse tempo, né? Dura mais de 24 horas. Então, em relação a essa qualificadora aqui, eu tenho um crime a prazo. Beleza? Aqui, quando ele fala se o sequestrado é menor de 18 anos, menor de 18 anos, sequestrou, a vítima tinha 18 anos. Aí libertou a vítima com 21 anos. Vai ter incidência da qualificadora? Sim, teoria da atividade. Porque quando sequestrou a vítima tinha 18. Beleza? Ainda que a libertação vai ocorrer quando a vítima já conta aí com 20 anos, 19 anos. Outra informação importante. Se a vítima é maior de 60 anos. Aí eu tenho aqui, sequestrou a vítima com 59, mas libertou a vítima com 60. Trata-se de crime permanente, vai ter incidência da qualificadora. Professor, mas por que vai ter incidência se quando ele cerceou a liberdade da vítima, a vítima tinha 59? Vai ter incidência porque se trata de um crime permanente. A conduta do agente se prolonga no tempo. Ainda que a vítima se a vítima completou 60 anos e ela continua com a sua liberdade cerceada, vai ter incidência da qualificadora aqui, ainda que ela tenha sido sequestrada com 59. Beleza? E é possível também a incidência da qualificadora. Extorsão qualificada pela associação criminosa, mais a associação criminosa.
responde aqui por 2 delitos. Não há que se falar na ocorrência de bis e idem, tá? E outro ponto importante que eu chamo a sua atenção na extorsão mediante sequestro é que se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Cuidado! Por quê? Porque aqui eu tenho um contexto de delação, o examinador adora jogar um perdão judicial aqui. Beleza? Então fica ligado. A lei aqui não prevê perdão judicial, a lei prevê uma causa de diminuição de pena quando se trata de extorsão mediante sequestro. Deu para entender? Deu para entender? Vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui então. Eu vou deixar você descansar e nós iremos voltar resolvendo mais questões com essa pegada aqui. Beleza? Um abraço!